Boa noite, meus alunos do curso de pós-graduação de Gestão Tributária e Finanças, oferecido pela Univale nessa data do dia 17 de julho de 2020. Diante dessa situação inesperada da pandemia, desses percalços que nós estamos passando, eu peço a compreensão de todos e de todas, né, os alunos, para que a gente possa desenvolver essa aula que seria presencial, mas que agora, nesse momento, estando impossibilitado essa presença física, possa ser feita, possa ser apresentado esse conteúdo acerca da gestão tributária e de finanças públicas, principalmente na questão do direito tributário, para vocês, de forma virtual. E com certeza eu tentarei aqui, né, nesse momento, repassar a vocês todo o conteúdo que eu preparei e que deixei e deixarei à disposição de vocês através dos slides que eu vou postar no material didático na nossa plataforma Blackboard, oferecido e disponibilizado pela Univale. Então, nesse momento inicial, eu faço a minha apresentação. Eu sou o professor João Lizemel, além de advogado, logicamente, sou geólogo, cursei a especialização, assim como vocês, em Direito Público Municipal, ou seja, a minha especialização toda foi ligada ao funcionamento específico, né, administrativo dos municípios, e depois fiz o mestrado em Direitos Sociais e Políticas Públicas. Com certeza eu gostaria de estar aí com vocês de forma presencial, tornando essa aula um pouco mais agradável. Mas, diante dos percalços que nós já falamos, já nos referimos, né, dessa pandemia que assola o país e o mundo todo, nós vamos trabalhar esse nosso conteúdo aqui de forma virtual através destas aulas gravadas em que eu vou colocar à disposição tanto na plataforma Blackboard em etapas. E aí começamos aqui a aula número 1, e também colocarei à disposição, porque me parece que fica mais fácil vocês acessarem sem ter que baixar o arquivo em vídeo no meu canal do YouTube. Então, lá no canal João Emel, né, que é o meu primeiro nome e último nome, vocês conseguem acessar esse documento, esse vídeo, né, falando sobre o que nós temos que tratar aqui nessas aulas virtuais. A ementa que nos foi apresentada, caros alunos, fala na introdução, numa pequena introdução ao direito tributário, né? E aí nós vamos ter que trabalhar um pouco a questão do sistema tributário nacional, os aspectos legais e atuais do direito tributário. Nós teremos que tratar e abordar os tributos em si, definições do que são tributos, as espécies, os elementos caracterizadores, a sua classificação, onde nós já de pronto vamos trabalhar o que são impostos, o que são taxas, o que são contribuições e o que é efetivamente o empréstimo compulsório, hoje tido também como sendo um tributo. Vamos tratar mais para frente, quem sabe já na segunda aula, as receitas públicas oriundas da tributação, que a gente chama de receitas derivadas da tributação. Nós vamos tratar das normas gerais do direito tributário, onde abordaremos os princípios que regem a tributação no país, a figura da administração tributária, que é a busca administrativa desta receita por parte do Estado, ou seja, aqui nós vamos trabalhar um pouco a função do Estado, né, a relação do Estado em relação ao contribuinte e a relação estabelecida de forma inversa do contribuinte em relação ao Estado. Ou seja, quais são os direitos do Estado e quais são os direitos dos contribuintes nessa relação jurídica chamada de relação jurídica tributária. Vamos, por fim, tratar dos ilícitos tributários, o que seriam, então, os crimes tributários ou outras ilicitudes. Vamos separar ilícitos de ilegalidades. E aí caracterizaremos, né, e trabalharemos a lei dos crimes tributários, a lei 8.137 de 1990 e o contencioso tributário, que são essas ações ligadas à tributação, tanto por parte ou por interesse do Estado, quanto
de interesse ou por parte de iniciativa do contribuinte. Nós ressaltamos aqui já de início, como uma bibliografia recomendada, a Constituição da República Federativa do Brasil. Não dá para estudar direito tributário no país, no Brasil, sem ter em mãos a Constituição da República. Ou seja, basicamente, o direito tributário hoje, a partir de 88, passou a ser um direito constitucional tributário. Ou seja, é do bojo da Constituição, a partir do artigo 145 da Constituição até o 159, 160, nós temos a matéria, a tributação sendo tratada. Vou ver especificamente aqui a questão da repartição tributária, artigo 157, exatamente. Até o artigo 161, né, 162, aliás, nós temos então o tratamento da tributação no corpo da Constituição da República de 1998, também chamado de Constituição Federal. Alguns até entendem que a gente não deve utilizar essa expressão Constituição Federal, e sim Constituição da República Federativa, que seria a melhor forma de definir a nossa Constituição. Outro livro importante, além da Constituição, que eu sugiro para todos vocês, é o curso de Direito Tributário do Hugo de Brito Machado. O Hugo de Brito Machado é um professor e advogado que trata muito bem das questões das relações jurídicas entre o cidadão e o fisco, ou o Estado, entre o Estado e o fisco. Ele basicamente ajuda muito os advogados, e aí eu não sei quantos advogados essa turma tem, e quantos são de outras áreas, né? Normalmente tem pessoal da administração, tem pessoal da contabilidade, da economia, mas o Hugo de Brito Machado é um bom livro para advogados que vão militar na esfera judicial tributária, porque ele cria, ele bola, ele inventou uma série de princípios que servem muito na defesa dos interesses dos contribuintes ante a fúria arrecadadora do Estado. Não percam isso de vista, o Estado precisa sobreviver, e para sobreviver ele precisa de dinheiro. O oxigênio do administrador público é o dinheiro, né? É a verba, que também nós chamamos de pecúnia, né? A pecúnia, né, ou o erário, né, é o que faz com que o Estado funcione. Ou seja, não há prefeito, governador, presidente da República ou mesmo membros de outros poderes que possa trabalhar sem ter o dinheiro em mãos, né, dentro de uma previsão, dentro de um conjunto orçamentário que possibilite ele fazer ou realizar as suas funções. Então vejo que nós temos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, na ordem constitucional, legislativo, executivo e judiciário, que precisam, né, estar com o dinheiro em mão para fazer e para realizar suas obrigações. E essas obrigações decorrem também do texto constitucional. Outro livro importante que nós temos também na biblioteca da Univale é o nosso querido Luciano Amaro, né, que também tem um livro sobre direito tributário brasileiro. E eu diria para vocês que atualmente o livro que eu mais utilizo é o Manual de Direito Tributário do Eduardo Sabag, porque ele é um pouco mais simples de ser trabalhado, né, com os alunos. Ele apresenta inclusive modelos, né, de petições e de ações. Ele apresenta uma série de questões de concurso também, para quem gosta, quem é concurseiro, gosta de transitar nessa área dos concursos públicos. O Eduardo Sabag é um excelente livro de direito tributário, é de fato um manual de direito tributário, onde ele aborda todo o direito tributário brasileiro juntamente com exemplos e questões, questionamentos que caem em concurso público e que são resolvidos por ele e são indicados as respostas nesse livro que nós também podemos trabalhar. Então, num primeiro momento, meus alunos, nós temos que trabalhar a introdução ao direito tributário, né? E aí eu começo a conversar com vocês acerca da origem dos tributos, né? Nós não podemos confundir inicialmente tributo com impostos. Vejam o que eu estou dizendo. Tributos é gênero. Tudo que se arrecada, desde que previsto em lei, como sendo tributo, o gênero é tributo. Agora, os tributos se dividem em algumas espécies tributárias.
dentre as espécies, a que mais arrecada são os impostos, depois são as taxas, depois são as contribuições. Não podemos confundir, então, tributo com imposto. Tributo é gênero que contempla todas as espécies tributárias e imposto é uma das espécies tributárias que serve para arrecadação, para que o poder público possa desenvolver suas atividades. Eu faria um histórico, inicialmente, para ficar mais claro isso para vocês, do seguinte forma. O ser humano, quando surge como uma espécie viva no planeta Terra, ele passa a viver de forma grupal, pequenas famílias, pequenos grupos, né? Nós passamos pelo Homo de Neandertal, o homem da época dos antigos, né? Seres humanos, há 10 milhões de anos atrás. Esses seres humanos foram, segundo a tese de Darwin, foram evoluindo com o tempo e passaram a viver em pequenos grupos, né? E esses grupos se ajudavam, essas pessoas em grupos se ajudavam. Depois de um tempo, esses grupos familiares se uniram e formaram algumas tribos. Essas tribos, elas começaram a demarcar alguns territórios, tomar a posse de alguns territórios no sentido de se proteger também. E essas tribos sempre tinham alguém como chefe, que hoje a gente sabe que são os caciques, né? A gente denomina como sendo os caciques, são os chefes tribais. As pessoas, os seres humanos que viviam nessas tribos, tinham por esse chefe uma grande admiração, porque ele era normalmente um grande guerreiro, um grande defensor da tribo, e esses súditos, né, diríamos assim, destas tribos, esses membros da tribo que não eram o chefe, eles, para agraciar, para agradar o chefe, eles prestavam algumas homenagens, sob a forma de doação de bens, que na época seriam caças ou produtos colhidos, né? O ser humano ele era caçador e coletor, ele não produzia ainda o seu próprio sustento através de lavoura, da agricultura. Então esses seres humanos em grupo, chamado tribos, né, prestavam homenagem aos chefes dessas tribos e passou a esse termo tributum, né, que vem do latim, ser sinônimo de homenagem, de gratidão. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, morreu Fred Mercury lá em 1990. Eles fizeram durante alguns anos alguns tributos ao Fred Mercury. Agora, recentemente, morreu o Michael Jackson, né? Só para exemplificar, o Michael Jackson, no seu próprio velório, teve uma homenagem. E essas homenagens são chamadas de tributos ao Michael Jackson, por exemplo. Então, a tributação nada mais é do que uma homenagem, entre aspas, que o cidadão entrega parte do seu patrimônio ao Estado. Então, a origem dos tributos vem desses primórdios da civilização humana, quando os humanos viviam em tribos. Vejam que, num primeiro momento, o ser humano entregava parte do seu patrimônio como uma homenagem. Já na Idade Média, isso bem mais recente aqui, perto dos nossos tempos, há 1500, 1600 anos atrás, os grandes imperadores, os grandes impérios e os seus imperadores, chefes, né, que seriam os reis, rainhas, etc., eles tomavam esses objetos das pessoas pela força. Vejam que aí não havia mais essa lógica de uma homenagem dos súditos ao rei, né, ou dos membros da tribo ao cacique. Agora, na Idade Média, já há uma mudança nesse viés. As pessoas eram levadas pela força a entregar parte do seu patrimônio aos imperadores, reis, rainhas, etc. A corte em si. E isso significava entregar o seu patrimônio em moeda ou em objetos, né? Então, parte da sua plantação, parte da sua criação de gado, de ovelha, etc., eram tomados pela força e não deixou de ser chamado tributo, né? Essa tomada pela força não deixou de chamarem esses objetos de tributo também. Então o tributo começa como uma homenagem, na Idade Média passa a ser não mais uma homenagem, sim uma entrega forçada, e agora, né, a partir da configuração do Estado moderno, que a gente entende que surge a partir da Revolução Francesa de 1789, nós temos então os tributos previstos em lei, autorizados pelas pessoas, pelo parlamento, e passou a ser uma lógica diferente, não mais da força, não mais como uma homenagem espontânea, mas sim
por autorização legal. Então, o Estado moderno, ele inaugura uma forma diferente das pessoas prestarem, né, apoio, financiamento ao Estado de uma forma um pouco diferenciada. Então, não dá para dizer hoje que a gente paga tributo, seja imposto, taxa ou contribuição, de forma forçada, pela força da espada ou da lança, ou como homenagem espontânea, mas sim fruto de um processo legislativo que, votado, discutido e votado no parlamento, autoriza o Estado a cobrar das pessoas parte do seu patrimônio financeiro, né, para que o Estado possa se manter. Vejam que os tributos agora são recebidos em moeda, né, ou em alguma unidade monetária que possa exprimir essa moeda. Então agora nós temos uma lógica um pouco diferenciada. Isso eu queria deixar de pronto assim muito claro para vocês. Uma evolução, né, nessa introdução ao direito tributário, nós temos uma evolução muito tranquila, desde os primórdios da espécie humana até os momentos atuais que nós vivemos agora, que é o momento do Estado moderno. Então fica claro que tributo é uma homenagem, tributo tem sinônimo de homenagem, porque no início era assim que se entendia essa doação espontânea para os caciques das tribos, e aí por isso que membros da tribo tributavam, né, homenagem aos caciques. Na Idade Média nós passamos por um absolutismo total, né, o mundo das trevas, onde se tomavam os bens das pessoas pela força, e isso durou muito tempo, né, até que o iluminismo surgiu em 1789 com a Revolução Francesa, um pouco antes, um pouco depois, e foi se instalando no planeta Terra como uma nova lógica da sociedade. E nesse Estado moderno, a força da lei, né, o princípio da legalidade, impõe que para cobrar alguma coisa ou para tirar parte do patrimônio de alguém tem que ter uma autorização legal, tem que ter uma lei específica estabelecendo. E essa lei é que monta e constitui o sistema tributário. Nós começamos a tratar de tributação no Brasil pela Constituição, vamos para o Código Tributário Nacional, códigos tributários estaduais, códigos tributários municipais e depois as leis ordinárias, que são as leis que instituem os tributos propriamente dito. Então, esse tudo é um sistema, né, evolutivo de tributação que possibilita que o Estado atualmente possa ter recursos para desempenhar as suas atividades. O Estado é importante, ele foi criado pelo ser humano. A inteligência humana, o pensamento humano é que deu origem à figura do Estado. O Estado é uma figura abstrata que a gente não consegue pegar, abraçar, etc., mas ele existe nas nossas vidas, quando ele constrói uma estrada, quando ele atende no posto de saúde, quando fornece educação pública, assistência social, proteção ao meio ambiente, proteção ao consumidor, quando funciona o poder legislativo, executivo e judiciário de forma plena. Aí nós sentimos a presença do Estado na melhoria das condições nossas como seres vivos, né, vivendo numa sociedade coletiva. Então, os estudos indicam que os tributos têm uma origem voluntária, né, onde se entregavam presentes ou oferendas aos seus líderes. Então, essa palavra tributo, que deriva do latim tributum, tem esse significado inicial, que depois passa por um significado diferente, passa por uma lógica diferente de tomar os produtos e as posses das pessoas para a sustentação dos grandes impérios, né, e nós tivemos vários, o Império Romano, o Otomano, Império Egípcio, Império Turco, e etc, etc. O Império Português, que dominou inclusive o Brasil, o Império Francês, através do próprio Napoleão, que já foi na época do Estado moderno, mas que no fundo também exerceu quase que um poder imperial. Bom, o tributo, então, como origem, diz respeito àquilo que por dever é entregue ao Estado. Ou seja, quando eu falo em tributo, eu tenho que pensar assim, o que eu preciso entregar para o Estado para sustentar o Estado? Eu preciso entregar dinheiro, eu preciso entregar uma propriedade, eu preciso entregar um produto do meu plantio, etc. Lá atrás era assim. Hoje nós temos que os tributos devem ser, segundo a legislação brasileira, ser entregues em moeda, né? Porque o Estado paga as coisas também em moeda. Paga os seus médicos, seus professores, né, os seus fiscais, as compras que são realizadas de remédios, de produtos, de pesquisa, sei lá. Tudo que o Estado precisa, pagar aluguel, pagar carro, gasolina, pagar salário para o servidor,
Isso é pago em moeda. Então, os tributos que, num passado, eram tomados das pessoas sob a forma de objetos, né, de consumo, hoje, a legislação moderna, e no Brasil é assim, os tributos devem ser alcançados ao Estado em moeda sonante, que a gente chama então do erário, né, que compõe o erário. O Estado, então, meus alunos, é uma instituição abstrata, né, que tem por objetivo organizar a vontade do povo politicamente, né? Então é constituído dentro de um território, né, tendo como característica o exercício do poder coercitivo do Estado sobre a sociedade, objetivando o bem comum. Não há como justificar a figura do Estado sem pensar em bem comum, bem coletivo. Só existe isso, e só foi necessária a criação do Estado para proteger as pessoas na sua individualidade. As pessoas mais fracas, mais frágeis, precisam ser protegidas, e o Estado tem essa função. Para isso, ele organiza politicamente, né, ou se organiza politicamente, tanto para arrecadar quanto para gastar nessa função de defender os interesses coletivos e os interesses das pessoas. Eu citaria aqui o Aristóteles, né, que é um filósofo grego que viveu antes de Cristo, né, de 380 a 320 e pouco antes de Cristo, disse que o Estado existe para prover a boa qualidade de vida das pessoas. Não simplesmente a vida das pessoas, mas a qualidade de vida das pessoas. Então, não há por que justificar a figura do Estado se ele não nos trouxer qualidade de vida. A proteção à vida, às vezes, é feita pela própria família, mas a qualidade de vida, né, no meio ambiente, na questão da previdência, na questão da aposentadoria, no final da vida, na questão da proteção ao idoso, do consumidor, a proteção do torcedor, hoje tem até isso, proteção de jovens e adultos, na proteção de crianças e adolescentes, na proteção às minorias, né? Tudo isso é função do Estado, nessa lógica de Aristóteles, que o Estado só foi feito, só foi criado pelo ser humano para prover essa boa qualidade de vida. Para isso, o Estado precisa de quê? De dinheiro. Por isso que a gestão financeira ela está ligada à gestão tributária. Se eu não arrecado, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho função financeira. Não tenho como gastar, como dispor financeiramente o dinheiro. Então eu preciso criar um mecanismo legal, leis, que possibilitam, né, a cobrança, a exigência, né, a imposição desse tributo sobre as pessoas com capacidade para ajudar o Estado. Vejam que uma das características, por exemplo, da espécie de tributo chamado imposto é cobrar diante, né, ou levando em consideração a capacidade contributiva do pagador daquele imposto. O Estado não pode querer cobrar, e por isso que existe isenção até um valor X de renda, né? A pessoa que ganha até 2.000 e poucos reais, ela está isenta do imposto de renda sobre a sua renda, em função de que ela não ganha muito. Então ela tem uma capacidade financeira um pouco reduzida e o Estado, através da legislação, perdoa ou deixa de cobrar dessa pessoa em função da sua capacidade contributiva. Então, a figura estatal é importante, não esqueça, a gente precisa do Estado, o Estado é uma instituição abstrata, mas que se materializa quando a gente vai num posto de saúde e recebe um remédio, quando a gente baixa no hospital e é atendido por um médico do Estado, essa figura estatal se apresenta. Estado, numa definição mais simples, muito simplista, aliás, ele é um território ocupado por um povo identificado culturalmente, né, pela língua e pela cultura, e que tem um governo soberano. Essas três características, a presença dessas três características é que dá origem à formação de um Estado. Até essa ideia de Estado veio de Maquiavel, quando ele escreveu o livro O Príncipe, há mais de 500 anos atrás. O Maquiavel disse para o príncipe, olha, tu tem um império, mas tu não tem domínio sobre esse império, porque o povo que vive nesse império não tem identificação cultural nenhuma. Tu não delimitou um território fixo, definitivo, portanto, o teu governo não tem soberania. Tu não é aceito como sendo um gestor desse território, desse povo. O próprio povo não te aceita como sendo soberano. Então, presta atenção, ele disse para o príncipe, para que tu te mantenhas como imperador ou como estadista ou gestor do Estado, tu tem que criar essa figura estatal baseado nesses três pontos. Tu vai ter que delimitar esse território, definitivamente, que não seja tão grande que tu não possa
ter acesso a todos os cantos desse território. Na época era a cavalo que se ia, hoje se consegue ir de avião, mas o território ele era muito, quando o território se tornava muito grande, o imperador perdia o controle porque haviam revoluções longe da sede do poder e não havia como chegar até esses pontos a cavalo e voltar para receber essas informações de que havia alguma sublevação, alguma revolução dentro desse território. Então os territórios cresciam, depois eles implodiam. Por quê? Porque as informações não chegavam a tempo de evitar a dissolução desse império. Agora é um pouco diferente, mas na época era assim. Então, como o Maquiavel escreveu O Príncipe dizendo como se manter, né, chefe de um Estado, como ter poder sobre as pessoas, que a gente chama de maquiavelismo, né, são práticas de manutenção do poder, o Maquiavel disse, olha, se tu delimitar um terreno, um território, e se nesse território habitar pessoas que são identificadas culturalmente e também pela língua, e elas vão ter os mesmos gostos, as mesmas tradições, isso faz com que haja uma certa harmonia, aí tu vai ter um governo soberano, aí tu vai ter poder e vai se manter no poder por mais tempo. Caso contrário, né, a indefinição do território, a indefinição de um povo identificado culturalmente te torna frágil e a princípio tu vai perder o poder com certeza. Então a figura do Estado é importante nesse nosso assunto, essa definição, né, da figura estatal, para que a gente possa depois entrar na parte tributária, que é a forma de manutenção de funcionamento financeiro dessa estrutura. O Estado, então, como eu já vinha dizendo, ele pressupõe garantir a qualidade de vida das pessoas, e isso ele faz, né, quando trata, e aí a Constituição do Brasil divide inclusive em títulos, né, bem definidos, quando ele fala da saúde, da educação, da proteção ao trabalho, proteção à moradia, proteção ao lazer, que é importante para as pessoas, né, a proteção às pessoas em si, a segurança pública, a previdência social, a proteção à maternidade, a proteção à infância e ao adolescente, a proteção aos demais membros da sociedade que são desamparados, né? E isso tudo está no escopo do artigo 6º da nossa Constituição. Vejam que logo no início da Constituição nós temos os objetivos e os fundamentos do Brasil, depois nós temos os direitos individuais, que devem ser preservados no artigo 5º, e no artigo 6º, as funções do Estado em defesa dos interesses coletivos. Então lá diz o Estado, né, é direito de todos e obrigação do Estado a educação, a saúde, trabalho, moradia, segurança, lazer, previdência, direito à proteção às minorias, à maternidade, à infância, à velhice, inclusive está previsto lá. Então, dentro desse sistema tributário nacional, tem que haver espaço para que o Estado possa arrecadar o suficiente, né, para fazer frente às suas obrigações. Por isso que diz, é um direito de todos, nosso direito como brasileiro, mas é de obrigação e dever do Estado. Alguns até criticam isso, né, dizendo que nós temos muitos direitos e poucos deveres, outros dizem que nós temos poucos, embora tenhamos bastante direitos, os direitos não nos são alcançados. É uma discussão filosófica que não cabe aqui a gente tratar. Se fosse uma aula presencial, até poderia percorrer essa discussão, tentar deixar mais claro isso para alguns que têm interesse nesse tipo de discussão. É uma discussão interessante, só que pelo tempo e pelo o tipo de aula que nós estamos nos propondo a ministrar, isso fica um pouco prejudicado. Mas quem sabe a gente consiga, ao longo das aulas, né, porque eu vou ficar online durante o período das aulas, nós vamos ter a aula dia 17, sexta-feira à noite, e 18 de manhã, no sábado, né, de julho, e depois, aqui estou com o calendário, dia 31, sexta-feira à noite, e dia 1º de agosto, né, que seria o sábado também, né? Então, 31, sexta-feira e 1º. Então, 2 fins de semana nós ficaremos juntos, na sexta à noite e no sábado de manhã, até um horário que a gente vai combinar, e vocês vão ter esses vídeos, né, à disposição para assistirem. Eu até estou pensando em liberar os vídeos um pouco antes,
e deixar um tempo para as pessoas assistirem, para depois a gente voltar. Ou, quem sabe, na sexta eu libero os vídeos para vocês assistirem, e no sábado a gente entra com uma discussão e tirar dúvidas acerca desses vídeos. Então vamos um pouco mais adiante, dizendo que as atividades estatais, né, dependem então da sua atividade financeira, ou seja, se o Estado não arrecada, ele não consegue desenvolver as suas atividades, né? Então, como o Estado não é autossustentável, ele não consegue arrecadar o suficiente com seus próprios serviços. Vejam que o que eu estou dizendo aqui, o Estado também tem algumas arrecadações que não são de origem tributária, que são dos seus próprios, por isso que a gente chama de receitas originárias do próprio Estado. Por exemplo, o Estado pode alugar um equipamento, né, um prédio que não está utilizando, pode vender um determinado terreno que não está mais utilizando, pode fazer um leilão, né, através de um processo licitatório adequado, de parte do seu patrimônio para fazer frente às suas despesas, como privatizações, por exemplo. Então, essas atividades estatais que exigem dinheiro, que exigem aporte financeiro, o Estado por si só não consegue arrecadar. Portanto, é importante o Estado estabelecer, instituir os tributos e cobrá-los. Não adianta só instituir o tributo e também não perseguir a cobrança dos tributos. A gente tem visto vários noticiários recentemente de pessoas sendo presas por não pagar tributo, embora a legislação assim não permita que a pessoa seja presa só pelo fato de não pagar o tributo. Mas se ela praticar um ato para se furtar o pagamento do tributo, esse ato que é considerado criminoso. Mas nós vamos ver isso mais adiante lá, quando a gente for falar nessa questão dos ilícitos tributários. Bom, se o Estado estabelece as espécies tributárias, institui por lei as formas de arrecadação, ele tem que buscar através da cobrança. O financiamento, então, das políticas públicas depende da efetividade dessa cobrança. Por isso que nós temos a Receita Federal, no âmbito federal, para cobrar os tributos federais, nós temos as receitas estaduais para cobrar os tributos estaduais e nós temos as receitas municipais para cobrar os tributos municipais. A Constituição de 88, inclusive, dividiu já os impostos. Vejam, estou repetindo, imposto não é sinônimo de tributo, tributo é gênero. Dentro dos tributos nós temos os impostos, as taxas e as contribuições. Os impostos já estão previamente definidos no texto da Constituição de 88, certo? A União tem 7 impostos, os estados têm 13 impostos e os municípios mais 3. Então nós teríamos 13 impostos já previstos no texto da Constituição para serem instituídos e cobrados. As taxas é livre, depende de quantos serviços são prestados, é possível cobrar taxas na medida que se aumenta o serviço, pode-se aumentar o número de taxas. E as contribuições sociais são privativos da União, mas nós temos contribuições sobre iluminação pública, que é municipal, contribuição previdenciária, que é municipal, nós temos contribuição de melhoria em função de obras públicas, que nós vamos ver mais adiante. Então, se o Estado não consegue, sozinho, não é autossuficiente na sua arrecadação, a princípio não consegue se sustentar com a sua própria arrecadação, o Estado necessita, para que exerça uma atividade financeira, arrecadar mais, e isso se dá pela tributação. Então, vamos resumir aqui. O Estado é uma necessidade humana. O ser humano precisa do Estado para se proteger, para viver uma vida digna. O Estado, para fazer isso, precisa de dinheiro, atividade financeira. Para ter atividade financeira, precisando de dinheiro, precisa arrecadar. As suas fontes originárias de arrecadação, aluguéis, vendas, estatização, etc., não são suficientes. O Estado, então, precisa fazer o quê? Precisa criar os tributos. E essa previsão para a criação dos tributos está no texto constitucional, né? Nós temos aqui o texto da Constituição que prevê, então, claramente a possibilidade da instituição dos tributos. E os impostos, que é uma das espécies mais importantes de tributos, já estão definidos previamente no texto constitucional, sendo que a União tem 7 espécies de impostos, que seriam, então, subespécies de impostos. Nós temos, então, os estados com 13, mais os municípios com mais 3. A União, só para vocês saberem, até hoje não instituiu o imposto sobre grandes fortunas, mas tem previsão constitucional para isso, que seria uma bela forma de arrecadação.
né? Mas vocês já devem estar sabendo aí por que concluindo, né? Vocês são inteligentes, concluindo por que não, até hoje não se instituiu o imposto sobre grandes fortunas, porque atinge pessoas com grande fortuna. Então é mais fácil cobrar de quem ganha menos do que cobrar de quem ganha muito nesse país. Isso é uma lógica que não dá para entender até hoje, mas ela é presente na nossa vida aí. Nós temos que. Bom, a história nos ensina, e isso é importante relembrar, que alguns imperadores, né, e aqui eu cito o Luís XIV, que foi um dos mais déspotas, um dos mais sanguinários dos imperadores franceses, ele tinha o poder arbitrário e absoluto sobre tudo e sobre todos. Então ele inclusive dizia que o Estado era ele era o Estado. Não interessa as leis, interessa que eu sou o Luís XIV e o Luís XIV manda e independente da vontade popular, eu que sou o que manda. Então, o Luís XIV para nós significa um exemplo muito claro de tirania, ditadura, autocracia, essas formas absolutistas de poder que não são muito recomendáveis, né? A gente prefere sempre a democracia, a alternância de poder, e etc. e tal. Com todos os seus defeitos que a democracia possa ter, ela ainda é a melhor forma de administração pública, né? E ela tem defeitos, logicamente, mas o maior defeito é não ter a democracia. O Luís XIV ele chegou a dizer o seguinte, como recado, né, para os padres, que eram muito fortes na época, na Idade Média, ele dizia assim, eu quero que o clero, que os padres rezem, que o nobre morra pela pátria, que não seria ele, né? E que o povo pague por tudo isso. Então, eu sou o nobre ou os meus parentes, nós vamos então morrer pela pátria, mas quem vai pagar essa conta é o povo. Essa lógica, né, ela está presente até hoje, né? Embora a gente não tenha em alguns países mais a figura do tirano e da autocracia, nós, muito presente, às vezes em quando, surgem algumas pessoas com essa intenção de se tornar soberano absoluto, né? E autocrata, tirano, ditador, etc. Então a gente tem que sempre ficar atento, né? Porque a democracia é eterna vigilância. Para a gente manter a democracia, temos que ter uma fiscalização muito eficiente para que ela não seja abolida. Então o Luís XIV é um exemplo, depois veio o Luís XV, né, que gostava muito de luxo e tal, e o Luís XVI, junto com a sua Maria Antonieta, também era muito gastador do dinheiro público, tanto é que a Revolução Francesa decapitou, né, no sentido expresso da palavra, cortou a cabeça do Luís XVI e da sua esposa na Revolução Francesa de 1789. Ele foi morto em 1791, uns anos depois da Revolução Francesa. Mas o Robespierre, o Montesquieu e o Rousseau, que eram considerados pessoas brilhantes, iluminadas, tanto que o momento foi chamado de momento iluminista, ou seja, é o fim do obscurantismo e o início, né, do iluminismo surge com essas três figuras importantes para o mundo, né? E depois até eles foram depois decapitados também pela guilhotina, né? O Dr. Guillotin, que inventou essa figura da guilhotina, esse aparelho de cortar pescoço, e esse Luís XIV, esse Luís XVI, e depois os seus revolucionários, as pessoas que produziram a Revolução Francesa também, no fim, foram decapitados e perderam a cabeça também. Cometeram alguns deslizes já num país republicano francês, mas receberam o mesmo castigo. É fruto de um processo, sei lá, se é justo ou injusto, a gente não tem como analisar isso agora. Bom, se a tributação é importante, ela tem que estar prevista dentro de um sistema, que a gente chama de sistema tributário. Eu não consigo entender, assim, ao ler uma lei esparsa, uma lei específica, sem colocá-la dentro de um sistema, né? Para entender uma lei, nós temos que analisá-la dentro de um sistema. E a gente chama de sistema tributário nacional esse conjunto de leis ou de regras, né, definidas em leis, que depois, ao serem interpretadas, se tornam normas jurídicas, né, pelos juízes e pelas
desembargadores, ministros, etc. e tal. Esse conjunto de leis que formam um sistema é chamado, então, de Sistema Tributário Nacional. Ela decorre da Constituição, né, a base legal desse sistema tributário brasileiro hoje, ele começa no artigo 145 e vai até o artigo 162, como eu já falei aqui anteriormente, né? Então, vejam que esse sistema tributário ele é como se fosse uma pirâmide. Na parte superior da pirâmide nós temos a Constituição, né, que autoriza o Estado a instituir os tributos, já divide as espécies tributárias, diz quais são os impostos de cada ente da federação, União, Estados e municípios, e depois diz o que pode ser feito e o que não pode ser feito, o que é vedado no texto constitucional e que atinge sobremaneira nós contribuintes. Então, a Constituição trata disso. Num primeiro momento, ela define as espécies tributárias, né, no artigo 145. No artigo 146, ela diz que tem que ser feito, né, tem que ser fabricado um código tributário, uma lei complementar com as normas gerais da tributação. E depois ela passa, né, a Constituição, nos artigos subsequentes, a delimitar as competências tributárias, o que é competência da União, o que é competência dos Estados e o que é competência da União. E lá no artigo 150 ela diz o que é proibido. Por exemplo, é proibido cobrar tributo sem lei anterior que estabeleça. Não há como exigir o pagamento, né, entregar o seu patrimônio para o Estado sem que haja uma lei anterior autorizando o Estado a cobrar determinado tributo, né? Eu também não posso cobrar um tributo, isso nós vamos ver lá nos princípios, cobrar um tributo acerca de um fato que aconteceu no passado, e a lei é de hoje, mas eu, um ano atrás, pratiquei um ato e eles estão me cobrando retroativamente a um ato realizado no passado. Isso também não pode, né? Outra coisa é que o Estado não pode instituir um tributo e no mesmo exercício, ou seja, no mesmo ano financeiro, né, não pode também cobrar esse tributo, porque tem que a pessoa se preparar, a pessoa tem que estar preparada para fazer esse pagamento. Então, alguns princípios que nós vamos tratar mais adiante. As normas gerais de tributação previstas no artigo 146, elas são as normas que se aplicam a todos os tributos, por isso que são normas gerais. Então, normas gerais de tributação, dentro desse sistema tributário nacional, nesse conjunto de leis que começa pela Constituição, essas normas gerais estão estabelecidas no Código Tributário. Então, tudo que se aplica a todos os tributos está previsto no Código Tributário Nacional, replicado nos Códigos Tributários Estaduais e também replicado nos Códigos Tributários Municipais. Nós temos 5.470 municípios, nós temos 27 estados, tem mais o Distrito Federal e nós temos a União, que tem competência tributária também. Então, nós temos o CTN, Código Tributário Nacional, CTE, Código Tributário Estadual, e o CTM, Código Tributário ou Códigos Tributários Municipais. Esse conjunto, que começa pela Constituição, desce para os códigos e depois vai para as leis ordinárias, que aí sim instituem os tributos, é o que nós chamamos de Sistema Tributário Nacional. Ou seja, é um conjunto de leis que devem ser lidas em conjunto. Eu não posso ler uma lei que institui um tributo no município sem estar de acordo com o Código Tributário do município, que está de acordo com o Código Tributário Nacional, que está de acordo com a Constituição. Por isso que a gente estabelece isso como sendo um sistema de normas que tratam da arrecadação tributária ou tratam dos tributos. Então, nós temos a Constituição como fonte primária desse sistema tributário nacional, né? E ele que dá a ordem para que seja tratada as normas gerais de tributação em uma lei complementar. Então, o que é uma lei complementar no Brasil? É aquela lei que complementa a Constituição. Então, no Sistema Tributário Nacional, nós temos a origem da tributação na Constituição, as normas gerais para cobrar os tributos, para instituir e cobrar os tributos no Código Tributário Nacional, e depois nós temos os tributos instituídos por lei ordinária. Então, nós temos uma Constituição que é a lei maior, uma lei complementar que complementa a Constituição e uma lei ordinária que depois regulamenta a instituição e a cobrança dos tributos de cada espécie tributária especificamente. O CTN, para quem não sabe, ele existe, né, como lei que trata das normas gerais de tributação desde 1966, é a Lei 5.172, é uma lei ordinária,
mas que agora, a partir de 88, foi recepcionada como uma lei complementar. Então, hoje ela é tida como uma lei complementar. Embora lá atrás, à luz da Constituição de 1946, né, porque aí em 67 nós tivemos uma nova Constituição, o Código Tributário ficou valendo, embora ele seja uma lei ordinária, agora ele trata das normas gerais, logo ele passou a ser recebido pelo mundo jurídico como uma lei complementar. E isso é importante vocês saberem, porque volta e meia vocês vão precisar folhear alguma coisa para tratar desse assunto direito tributário no próprio Código Tributário Nacional. Então vamos repetir. Sistema tributário, uma pirâmide. No ápice da pirâmide, a Constituição da República, que define as espécies tributárias, e define as competências tributárias e define para quem vai o dinheiro dos tributos, a repartição dos tributos. Também a Constituição diz que uma lei complementar viria para complementar isso, tratando as normas gerais. Aí vem o Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar abaixo da Constituição. Estando abaixo da Constituição, faz parte de um sistema, mas não é um texto constitucional, é uma complementação do texto constitucional. Nós chamamos de lei complementar, também chamado de Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 1966. Depois nós temos, abaixo da lei complementar, as leis ordinárias, que hierarquicamente são inferiores. E elas, sim, são os instrumentos próprios e adequados para instituir os tributos que serão depois cobrados do cidadão. Vejam, eu não consigo cobrar tributo, né? O Estado não consegue cobrar tributo só com a Constituição. A Constituição só autoriza a instituir, mas não instituiu. O Código Tributário Nacional definiu as regras gerais para instituir, mas não instituiu. A lei ordinária do Imposto de Renda é que institui o Imposto de Renda. A lei ordinária do IPI é que institui o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, por exemplo. Então, essas leis ordinárias são, de fato, os instrumentos legais dentro de um sistema para instituir e autorizar a cobrança dos tributos. Então, vejam que a Constituição, ela foi produzida, essa última em 88, ela foi promulgada em 88, mas ela teve um poder constituinte chamado de poder constituinte originário, que foi eleito para isso. São deputados federais e senadores que montaram esse texto constitucional e a gente chama isso de poder constituinte originário, certo? Então, constituintes federais produziram um texto final que foi promulgado em 5 de outubro de 1988. Depois disso, no próprio texto constitucional, a Constituição diz que em um ano após a promulgação da Constituição Federal, teria que ser produzida uma Constituição Estadual. Então, se foi em outubro de 88, até outubro de 89, teria que produzir uma Constituição em cada estado brasileiro. E isso foi feito. As Constituições estaduais são de outubro de 1989. O mesmo texto constitucional diz que, promulgada a Constituição Estadual, os municípios em 6 meses teriam que produzir a sua Constituição, também chamada aqui de Lei Orgânica Municipal. Essas leis orgânicas municipais teriam que ser elaboradas e promulgadas em 6 meses depois da Constituição Estadual, que foi em outubro de 89. Então, lá em abril de 1990, nós tínhamos já promulgadas as leis orgânicas municipais. Vejam como isso monta um sistema de leis. Então, para cobrar tributos federais, tem que ter a Constituição Federal autorizando. Para cobrar tributos estaduais, tem que ter a Constituição Estadual autorizando. Para cobrar os tributos municipais, tem que ter a lei orgânica do município. Então, vejam, o poder constituinte originário foi o que autorizou, né, a elaboração e a promulgação da Constituição Federal. O poder constituinte decorrente foi aquele que fez as Constituições estaduais e as leis orgânicas. E agora, preste atenção, os deputados hoje eleitos e senadores podem alterar a Constituição, como alteraram agora recentemente acerca da eleição, da data da eleição desse ano nos municípios. Esse poder constituinte dado a esses atuais deputados e senadores a gente chama de poder constituinte derivado, ou seja, deriva de uma Constituição originária. Então, o poder constituinte originário fez a Constituição de 88, os poderes constituintes decorrentes fizeram as Constituições estaduais e municipais, e o poder constituinte derivado são os atuais deputados e senadores que estão
até agora alterando a Constituição Federal. Nós temos mais de 106 emendas à Constituição de 1988, produzidas por quem? Pelo Poder Constituinte derivado, que são os atuais deputados e senadores. O instrumento de distribuição de renda entre União, Estados e municípios, então, está estabelecido lá no ápice desse sistema tributário nacional. Ou seja, é na Constituição da República Federativa do Brasil de 88 que nós temos os artigos. E aí vou me valer aqui da Constituição que eu tenho aqui para dizer para vocês que a partir do artigo 157, artigo 158 e o artigo 159, nós temos as repartições tributárias, ou seja, do que for arrecadado pela União, Estados e municípios, o que fica para a União, o que fica para os Estados e o que fica para o município. Desta arrecadação é que vai dar origem ao quê? A movimentação financeira da União, dos Estados e municípios. Então, só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo. Ó. Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte, é um imposto retido na fonte, sobre os rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas suas fundações que instituírem ou mantiverem. Veja, um servidor público estadual recebe um salário de 10 mil, ele paga lá uns 3 mil de imposto de renda na fonte, aquele dinheiro que deveria ir para a União, porque o imposto de renda é um imposto federal, ele fica para o Estado, onde ele é servidor. Se ele é servidor em Santa Catarina, fica para Santa Catarina. Se ele é servidor do Estado do Rio Grande do Sul, fica para o Rio Grande do Sul. Então aqui começa no artigo 157, a seção número 6 desse capítulo do Sistema Tributário Nacional, que fala da repartição das receitas tributárias. Então é importante deixar claro que o Sistema Tributário Nacional ele é um excelente, né, instrumento de distribuição de renda no país. Alguns governadores e muitos prefeitos reclamam que essa repartição tributária ela é injusta, porque quem mais arrecada é a União e ela repassa aos estados e municípios muito pouco. Eu diria que 60% do que se arrecada no país são impostos federais e apenas 60% do que se arrecada dos impostos federais, que são os que mais arrecadam, ficam para a União. E os outros 40% tem que ser dividido entre estados e municípios. Então as coisas acontecem no município, o município tem um enorme custo operacional, e os estados também, mas a União fica com a maioria dessas receitas tributárias. Atualmente nós temos visto isso, né, com a pandemia no sistema de saúde, aí, em que quem está bancando praticamente são os municípios, tudo. Né, essa despesa, um pouco Estado, muito pouco, e a União quase nada. Ela repassou uma grana para os municípios e repassou uma grana para os estados, mas muito pouco do que seria o necessário. Então, essa injustiça nesse sistema ou nesse instrumento de distribuição de renda, né, que seria a maior fonte de recursos para os municípios, estados e para a própria União, ele é um pouco injusto. Né? Então, é isso que se discute nessa reforma tributária que os governos vêm prometendo e nunca acontece. No fundo, o que os prefeitos e o que os governadores querem nessa reforma tributária é mudar essa repartição tributária. Eles não querem diminuir a arrecadação dos tributos para as pessoas, para o contribuinte. Não é essa a função. Não é esse o interesse. No fundo, o interesse é dos prefeitos e governadores receber mais nessa distribuição de renda do que é arrecadado pela União. Alguns tributos que são arrecadados no próprio município ficam no município, logicamente. Os outros tributos que são arrecadados pelo Estado ficam no Estado. Mas a maioria dos tributos, e aí vocês vejam a diferença, a União tem 7 impostos, os Estados 3 e os municípios só 3. E onde é que fica a maior parte da arrecadação? Fica para a União. E a União repassa apenas 40% e distribui entre 27 Estados e 5.470 municípios. Isso é injusto, claro que é injusto. Esse instrumento de distribuição de renda, fruto desse sistema tributário atual,
ele impossibilita, né, os municípios realizarem um atendimento mais qualificado, uma educação, saúde, né, e assistência social mais qualificada. Os estados da mesma forma, e a União não se responsabiliza por isso. A União seria responsável por grandes obras, grandes usinas hidrelétricas, grandes sistemas de mobilidade urbana, rodovias, etc. Basicamente é isso, né, que a União teria que se preocupar. A parte de estradas e algumas usinas hidrelétricas e algumas pontes, né, em nível estadual também são responsabilidade dos estados, né, e são de um volume menor que a União. Mas o município é o que sofre mais, porque ele precisa dar educação, dar assistência social, dar previdência para os seus servidores. E a União fica responsável, lógico, pela previdência da população do regime geral de previdência, mas como ela arrecada mais, ela fica com essa responsabilidade. Mas a injustiça existe, continua existindo, e o grande foco das reformas tributárias pretendidas pelos deputados, pelos governadores, pelos prefeitos, é nesse sistema tributário, no foco específico da distribuição de renda previsto a partir do artigo 157 da Constituição até o artigo 162. O sistema tributário nacional, né, o sistema tributário do Brasil, ele tem algumas características importantes, né? Esse poder tributário ele é dividido, né? Então eu já falei isso, a União tem 8 impostos, várias taxas e contribuições, os estados 3 impostos, várias taxas e contribuições, e os municípios 3 impostos, várias taxas e contribuições. O fruto desse sistema federativo brasileiro, né, é o que dá origem a esse poder tributário partilhado, né? Então, fruto do sistema federativo, né, sistema tributário brasileiro, é que dá essa característica do poder tributário ser partilhado. Então, nós temos uma partilha de arrecadação e nós temos uma partilha de distribuição do que foi arrecadado. Então, isso é uma característica do sistema tributário brasileiro, né? O Brasil é uma república federativa, uma federação, diferente dos Estados Unidos, que é uma confederação. Lá, os estados têm mais autonomia arrecadatória e recebem pouco da União. Aqui, a maioria das rendas, né, ou das receitas, melhor dizendo, tributárias vão para a União e ela depois é que distribui ela concentra essa receita para depois distribuir para os estados e municípios, diferente de outros países. E o Brasil é um país muito grande, são 27 estados, há uma dificuldade nessa repartição. E também há uma certa injustiça em determinados estados, né, que deveriam receber um pouco mais e recebem menos. Então, esse partilhamento, tanto para esse partilhamento para instituir e arrecadar, é uma característica do nosso sistema tributário nacional, e também o partilhamento das receitas oriundas dessa arrecadação é outra característica do nosso sistema tributário nacional. Vejam que o sistema tributário nacional é o que organiza a legislação para que isso aconteça. Então, nós temos dentro do texto constitucional uma repartição para instituir os tributos, né, já falei, e depois nós temos na própria Constituição também a forma de distribuição dessa renda ou dessa receita arrecadada oriunda da tributação. A competência tributária, por definição, é a possibilidade, né, é o poder para instituir tributo. A capacidade tributária é o poder para arrecadar o tributo. São coisas diferentes. Então, a União tem competência para instituir 7 impostos, suas taxas e contribuições. Os estados têm competência para instituir 3 impostos, só para lembrá-los, né? O ICM, o ITCD, o Imposto de Emissão Causa Mortes, o ICM, o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, e o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Então, os estados têm 13 impostos, a União tem 7, então a competência estadual é para instituir 13 impostos. Os municípios têm competência para instituir mais 13 impostos. Competência é o poder para instituir e cobrar. A capacidade é o poder para cobrar, simplesmente. Então,
os municípios têm o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o município tem o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis a título oneroso, e nós temos o famoso ISS, Imposto sobre Serviço, que é municipal também. Então a União tem 7, os estados 3 e os municípios mais 3. No fundo, a União só instituiu 6, os estados todos já instituíram os seus 3 e os municípios todos já instituíram os seus suas 3 espécies de impostos, certo? Então, esse partilhamento é uma característica, esse partilhamento de espécies tributárias para cada ente da federação é uma característica do nosso sistema tributário nacional e também a repartição dessas receitas oriundas dessa tributação também é uma característica do nosso sistema tributário nacional. Não sei como é que acontece em outros países, não interessa para nós nesse momento aqui. Nós estamos falando sobre gestão tributária e financeira. Então, a nossa gestão tributária no país, ela se dá através desse sistema tributário nacional. E o financeiro se dá pelo partilhamento das receitas arrecadadas oriundas da tributação. Então, a gestão tributária é instituir e arrecadar, e a gestão financeira é gastar o dinheiro arrecadado. Então, aí é uma gestão financeira que depende das leis orçamentárias, que nós vamos ver mais adiante. Ok? Nós já temos 1h e pouco de aula, eu vou seguir mais adiante aqui. Bom, aí nós temos o terceiro item, né? Elementos caracterizadores e classificação dos tributos. O tributo, por definição, e aí prestem bem atenção nisso. Professor, quando eu considero que aquilo que eu entrego para o Estado, sob a forma de dinheiro, moeda, sonante, é um tributo. Preste atenção na definição que o CTN, Código Tributário Nacional, dá para esse gênero tributo. Tributo é o que contempla todas as espécies tributárias. Tributo é o gênero. Depois nós vamos falar qual o significado de imposto, qual o significado de taxa e qual o significado de contribuição. Não esqueça, o tributo é gênero dividido em 3 espécies, impostos, taxas e contribuições. Alguns autores dizem que o empréstimo compulsório é uma espécie também e que as contribuições sociais também é uma outra espécie, tem a contribuição de melhoria e tem as contribuições sociais. Então tem alguns autores que dividem em 5 espécies. A gente chama de divisão pentapartida dos tributos. Mas a Constituição, no artigo 145, diz são espécies de tributo, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mas aí, em seguida, no artigo 149, diz que compete à União instituir contribuições sociais. Aí já vem outro. Aí no 149, isso no 148, no 149 fala em empréstimo compulsório. Afinal, a Constituição dividiu os tributos em 3 espécies ou em 5? Num primeiro momento, 3, mas em seguida apresenta mais 2 espécies, que são as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios, que só foi instituído na época do Collor, fez 30 anos agora. Em 1990 foi instituído o famigerado empréstimo compulsório sobre a poupança das pessoas. Bom, definição dada pelo próprio CTN do que seria um tributo. O artigo 3º do CTN diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária. Pessoal, o que é prestação? Prestação é pagamento. Nesse caso aqui, o significado de prestação é pagamento. Então, todo pagamento pecuniário, todo pagamento em dinheiro, compulsório, olha o que diz o texto, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, todo pagamento em dinheiro de forma obrigatória, compulsória, em moeda sonante, ou cujo valor nele se possa expressar, e aí nós temos unidades fiscais, aí, o FM, o FRM, antigamente tinha o FIR, etc. e tal. E aí vem uma vírgula que diz o seguinte: que não constitua sanção de ato ilícito. Então, toda prestação pecuniária compulsória que não constitua sanção de ato ilícito. Toda prestação, todo pagamento em dinheiro, de forma obrigatória, em moeda sonante, portanto, que não constitui sanção de ato ilícito. Pergunto: recebi uma multa de trânsito.
Até hoje paguei mais de R$ 1.000 de multa para poder pegar meus documentos. Multa de trânsito constitui sanção de ato ilícito? Sim, eu cometi um erro, passei da velocidade, o radar me apanhou, eu paguei por esse erro. Então isso constitui uma sanção de ato ilícito. Logo não é tributo. Multa de trânsito, multa por não cumprir um contrato feito com o Estado, por exemplo, isso é castigo. Castigo não é tributo. Tributo não tem essa função de castigar. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, ou seja, todo pagamento feito em moeda que não seja um castigo. Ah, professor, mas eu entendo que como ele é compulsório eu estou sendo castigado, mas não é em função de tu ter feito um erro, ter cometido um erro. Presta atenção, não é porque tu cometeu um erro de trânsito, um erro no contrato que tu está pagando tributo. Não, tu não cometeu erro nenhum. Tu está colaborando com o Estado. Por isso que eu remonto àquela origem lá das tribos, né? Tributo é uma homenagem que tu presta ao Estado para que o Estado possa te trazer o bem, a tua felicidade, o teu bem comum. Se o Estado não faz isso, é um outro problema. Não vamos discutir aqui. Eu até acho que o Estado não cumpre com todas as suas obrigações, tanto no âmbito estadual, municipal ou federal. Mas não é discussão para agora. Se o Estado cumpre ou não cumpre com as suas funções pelo qual foi criado, pelo motivo que foi criado. Mas eu colaboro com o Estado porque a lei assim exige. Mas eu não cometi nenhum ilícito. Tanto que a própria definição do tributo é que não constitua, né, o meu pagamento em dinheiro para o Estado não constitui sanção de ato ilícito. Contudo, depois da vírgula diz assim, instituído em lei. É uma garantia que eu tenho. O Estado só pode me cobrar algo, né, de forma compulsória se houver autorização legal. Quem é que faz as leis? É o povo no parlamento. Então, essa lei é fruto da autorização popular, porque a lei é discutida e aprovada pelo povo no parlamento. Então, o povo é que autorizou o Estado a cobrar. Então, eu não posso me colocar contra essa arrecadação ou esse pagamento compulsório, porque esse pagamento compulsório foi autorizado por um representante meu que eu coloquei lá pelo meu voto. E esse tributo precisa ser, final do texto do artigo 3º, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso significa o que é isso? Que o gestor tem de cobrar o tributo. O prefeito tem que cobrar os seus tributos municipais, o governador tem que cobrar por um sistema lá, uma receita, um órgão da Receita Estadual tem que cobrar os tributos, e a Receita Federal, que trabalha para o Poder Executivo da União, tem obrigação de cobrar o tributo que foi instituído por lei. Porque não seria lógico o povo autorizar a cobrança de um tributo para sustentar o Estado e não haver cobrança. Essa cobrança tem que acontecer. Portanto, o texto do artigo 3º do CTN é muito esclarecedor e muito tranquilo. Tributo é todo pagamento, ou aqui escrito prestação, é toda prestação ou pagamento pecuniário, né? Todo pagamento em dinheiro compulsório, em moeda, que não constitui sanção de ato ilícito, desde que instituído em lei, e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, eu me elejo prefeito, está ligado, plenamente ligado à minha atividade administrativa de prefeito, cobrar o tributo. Sou obrigado a fazer isso, sob pena de renúncia de receita, e isso é crime atualmente pela lei de responsabilidade fiscal. Tributo instituído é tributo que tem que ser cobrado, porque a atividade do administrador público está plenamente vinculada a essa cobrança. Não pode o prefeito, então, abrir mão da tributação. Professor, mas tem o refis, o refinanciamento das dívidas. Mas não há isenção do tributo em si. O prefeito, o governador, o presidente da República faz um refis para deixar de cobrar as multas e as correções monetárias, que também não deveria ser. Mas multas e juros, isso ele pode abrir mão. Agora, ele não abre mão e não pode abrir mão do valor principal e das suas correções monetárias. Então, vejam que mesmo que haja um refinanciamento, um refis, né, um parcelamento tributário, ele não abre mão do principal, que é o tributo. Nunca pode acontecer isso. Porque isso é o que faz com que o Estado tenha uma atividade financeira. Imagina, uma pessoa pagou o tributo em dia, dentro da normalidade legal, e o outro não pagou. Aí vem uma lei nova e diz, não, olha, quem não pagou não precisa pagar. Isso não pode acontecer.
Isso não deve acontecer e, se acontecer, é considerado crime de responsabilidade, né, no caso previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, pela renúncia de receita. Então, se o tributo é um pagamento em dinheiro instituído em lei, que não é um castigo, né, e que deve ser cobrado pelo administrador público como sendo uma função dele, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. É importante a leitura do artigo 3º do CTN, do Código Tributário Nacional, porque o CTN é o que estabelece as regras gerais da tributação. Então, vejam que na Constituição de 88 não tem definição do que seja tributo. O artigo 145, ele inicia dizendo assim, ó, na Constituição: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Não define o que é tributo. Inciso 1, impostos. Inciso 2, taxas. Inciso 3, contribuição de melhoria. No artigo 148 diz: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Seria o quarta espécie tributária. E o artigo 149, que eu falei para vocês, compete exclusivamente à União instituir as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, etc. Então, nós temos essa palavra tributo no texto do artigo 145, mas sem definição. Essa definição do que seja um tributo está no Código Tributário Nacional. E é o que eu li e interpretei para vocês aqui. E depois nós podemos discutir isso no horário da aula, aí, né, no dia 17, ou no dia 18, ou no dia 31, a gente pode discutir sobre isso. Mas vejam, tributo não constitui sanção de ato ilícito. A pessoa não é obrigada compulsoriamente a pagar um imposto, uma taxa, uma contribuição, porque cometeu algum equívoco. Não. Ah, professor, mas se eu atrasei o pagamento do imposto, eu vou pagar com multa e juro. Aí é uma penalização. Não, mas não é a penalização que fez tu ser obrigado a pagar o imposto. É que tu atrasou no pagamento do imposto e aí a legislação prevê que o outro pagou em dia, tu não pagou, tu tem que pagar uma multa por isso. Mas o fato de tu pagar essa multa não constituiu uma sanção de ato ilícito, o tributo em si que está sendo cobrado, e sim o atraso. A multa é pelo atraso no teu pagamento. Não devemos confundir uma coisa com a outra. Daria para a gente definir alguns elementos que caracterizam essa definição de tributo. Primeiro elemento, né, do contexto ali, contextual, é a prestação. Prestação significa pagamento. Pecúnia significa dinheiro. Pagamento em dinheiro de forma compulsória. Compulsória é o que é obrigatório. Tem que pagar. Está instituído em lei, tem que pagar. Não constitui sanção de ato ilícito. É um elemento também que diz e caracteriza que isso não é um castigo. O pagamento de um tributo não significa castigo. Já expliquei para vocês. Instituído em lei, remonta àquela expressão do latim, muito conhecida, nullum tributum sine lege, ou seja, não há tributo sem lei anterior que o estabeleça. Vocês devem ter também trabalhado isso no direito penal, provavelmente quem é formado em direito, que diz que nullum crimen sine lege, não há crime sem lei anterior que estabeleça. Então, se não há o crime ainda estabelecido em lei e tu comete uma coisa não prevista em lei, não é crime. No momento que aquilo for previsto em lei e tu cometer a partir da lei, é considerado crime. Certo? Então, os tributos têm a mesma lógica. Nullum tributum sine lege. Não há tributo sem lei anterior que estabeleça. Então, eu não sou obrigado a pagar o tributo sobre um fato anterior à lei. Eu só vou pagar depois que a lei instituiu o tributo, instituiu esse pagamento compulsório obrigatório, tiver uma lei promulgada e publicada, dado conhecimento ao povo, e depois de entrar no exercício seguinte, e depois de passado 90 dias, que são alguns princípios que nós vamos ver depois, é que eu sou obrigado a pagar esse tributo. Então, o tributo só é pago sobre fatos acontecidos posteriormente à publicação da lei, nunca antes, assim como o crime. Então, o texto do artigo 3º fala que o tributo só é cobrado mediante a instituição por lei, instituído em lei. Cobrado administrativamente significa que os órgãos da administração tributária, aqui lê-se Receita Federal, Receita Estadual e Receita Municipal, é que são os órgãos que representam os poderes executivos na cobrança do tributo. Nós também chamamos isso de fisco, né? É o fisco.
Fisco são esses órgãos administrativos de cobrança tributária. Eles fiscalizam e cobram, fiscalizam e cobram. O normal é as pessoas declararem sua movimentação financeira e pagar, mas muita gente esconde movimentação financeira, tem gente que esconde que vendeu para não pagar ICM, tem pessoas que escondem, né, contribuintes que escondem que produziram um produto industrial para não pagar o IPI, tem gente que traz contrabando do Paraguai para não pagar, esconde no carro para não pagar o imposto sobre importação, tem gente que leva para outro país um produto e não quer pagar, esconde para não pagar o imposto de exportação. Então, o fato gerador do tributo, que possibilita a cobrança administrativa, às vezes ela fica um pouco complicada, ela fica meio esfumaciada. E aí que vem os órgãos administrativos que fiscalizam para cobrar. A atividade da Receita Federal é fiscalizar e cobrar administrativamente. Se não conseguir fazer essa cobrança administrativa, vai para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que vai fazer a execução fiscal dessa cobrança via judicial, porque aí não conseguiu cobrar administrativamente, como prevê aqui no artigo 3º, aí tem que cobrar mediante atividade judicial. E o plenamente vinculado é que o gestor se torna refém, né, obrigado, ele está a cobrar o tributo. Então, se tu te elegeres prefeito ou governador ou presidente da República, obrigação tu tem de cobrar o tributo, porque já que foi instituído por lei e tinha previsão constitucional para instituir, e as regras gerais já foram estabelecidas no Código Tributário, instituído está o tributo, cobrado deve ser. Então não há como fugir dessa obrigação de cobrar o tributo. Por isso que é uma atividade administrativa plenamente vinculada ao cargo. O cargo de gestor público obriga ele a cumprir essa função. Imagina um prefeito preguiçoso que descaracteriza o seu órgão de arrecadação lá, ou demite, ou sei lá, ou não contrata, deixa se aposentar. Os fiscais, os auditores, daqui a pouco não está arrecadando. E daqui a pouco o município não tem movimentação financeira porque não tem mais dinheiro. E aí acaba. No Brasil não existe falência de órgãos públicos estatais. Nesse arcabouço dessa coluna vertebral União, Estados e Municípios que nós temos. Nos Estados Unidos parece que tem. O município pode quebrar, pode entrar em falência, os estados também. Aqui não, aqui sempre vem um auxílio do governo federal, uma interdição do estado, né? O município pode até perder essa condição de município, mas falência em si não acontece. Mas para isso há que se cobrar os tributos. Bom, aí nós entramos na classificação dos tributos em si, né? Então nós temos que tratar um pouco dessa classificação dos tributos. Os tributos são divididos, eu falei para vocês, porque a Constituição assim determinou, no artigo 145, em 3 espécies inicialmente: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Aí no artigo 148, a Constituição fala que a União, somente a União, poderá instituir também um empréstimo compulsório. Professor, mas se é um empréstimo, tem que devolver. Se tem que devolver, é um tributo? Não deixa de ser um tributo, porque na definição do artigo 3º não fala que é proibido devolver. O Estado devolve o que arrecada na tributação em serviços, mas não diz que não pode devolver também em dinheiro. E nesse caso do empréstimo compulsório, num momento de crise, o governo lança a mão, arrecada esse empréstimo compulsório e depois se obriga, porque assim prevê a Constituição, a devolver também em moeda. Então, é um tributo porque é uma prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, certo? E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, mas que depois vai ser devolvido também em dinheiro, que não está proibido e não tem previsão que isso não possa ser feito. Por isso que o empréstimo compulsório é considerado também uma espécie tributária. E nós temos também a contribuição social, que está previsto no artigo 149, que compete à União instituir essas contribuições. Ok? Bom, o que diferencia nessa aula, nós temos 1h19, eu vou só trabalhar um pouco essa questão da classificação dos tributos e daí vou encerrar aqui
e vou deixar esse vídeo à disposição para depois a gente debater sobre ele online, né, na aula seguinte. Então, a atividade dessa aula do dia 17 é assistir esse vídeo exatamente para entender esse mecanismo inicial do sistema tributário, né, do sistema tributário nacional e a classificação do tributo. Professor, o que diferencia a espécie impostos da espécie taxas? Por que tem essa diferença? Há uma diferença? Com certeza, você não estaria dividido. A Constituição, no artigo 145, diz: a União, Estados e municípios e o Distrito Federal poderão instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. Se ele diz que são 3 as espécies, é porque cada uma é diferente uma da outra, ou uma das outras. Com certeza, isso é óbvio. Os impostos, pessoal, ele tem uma característica muito tranquila de ser entendida e vocês têm que gravar isso. O imposto ou os impostos, eles são cobrados em função de algo que tu, contribuinte, faz na tua vida privada. Como assim? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos e vocês vão notar isso, vocês vão perceber isso. Eu trabalho para a Univale como professor, recebo o salário. Então, eu fiz o quê? Eu fiz o trabalho. No momento que eu recebo o salário, o Estado diz: bom, já que o João prestou um serviço para o Estado e recebeu um salário, e esse salário é acima de R$2.000, dele eu vou pegar um pouquinho. Desse salário eu vou pegar um pouquinho. Vejam, isso chama-se imposto sobre a renda, que a gente chama comumente de imposto de renda. O imposto sobre a renda é sobre a renda das pessoas, ou sobre a renda das empresas, que são pessoas jurídicas. Então, ela recai sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Mas o que o Estado fez para cobrar esse imposto? Nada. O Estado não fez nada. Quem fez fui eu. Eu fui, trabalhei, dei aula. No final do mês encerrou esse trabalho. Até o dia 5 do mês seguinte, lá o 5º dia útil, a Univale paga o salário dos professores. Estou dando o meu exemplo. Pode ser qualquer exemplo de qualquer trabalhador. No momento que esse salário é calculado, a Univale já fica responsável por imposição legal, por uma lei, chamada Lei de Imposto de Renda. A Univale fica obrigada a reter parte do meu salário para entregar para a União. O que a União fez? Nada. Então o imposto tem essa característica. Eu faço, eu pago para sustentar o Estado. É uma forma de arrecadação, ponto. O imposto é a forma de arrecadação livre de qualquer tipo de contraprestação específica por parte do Estado. O Estado não precisa me fornecer nada especificamente para mim, para que eu deva pagar o imposto. Professor, dá um outro exemplo. Bom, com esse salário eu comprei um carro. A partir do momento que esse veículo automotor ficou sob a minha propriedade, o Estado de Santa Catarina, se eu emplacar aqui em Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina instituiu o imposto sobre propriedade de veículo automotor e sobre o valor do carro, todo ano ele me cobra um pouquinho. Até o momento que eu me desfaça do carro. Portanto, quem é que fez a compra do carro? Eu. Com que dinheiro? Com o meu. O que o Estado de Santa Catarina fez? Nada. Mas por que eles cobram sobre a propriedade do veículo automotor? Porque eles tiveram que criar algum mecanismo, alguma demonstração, eles tiveram que cobrar em cima de algo que demonstre que tu tem um pouco da riqueza. Professor, mas então não tem imposto sobre propriedade de veículos tração animal. Por quê? Porque o cara que tem um veículo tração animal provavelmente é um cara que não esteja bem de dinheiro, na lógica atual. Antigamente, quem sabe, tinha dinheiro, tinha as carruagens e tal, eram os caras ricos. Hoje não, hoje o cara que tem uma carroça, tração animal, não demonstra ter dinheiro. Então o Estado não quer tirar dele nada, porque ele já não tem muito. Mas o Estado quer arrecadar e precisa arrecadar. Então o Estado elegeu algumas atividades praticadas pelo contribuinte que demonstram que ele tem capacidade financeira. Por exemplo, o imposto de renda.
Professor, se eu recebo uma herança, eu tenho que pagar para o Estado de Santa Catarina um pouco? Se o bem estiver aqui em Santa Catarina, sim. É um imposto de transmissão causa-mortes. O ITCD. O imposto de transmissão causa-morte, veja, o Estado de Santa Catarina não fez nada. Foi o meu pai, minha mãe, minha avó, sei lá, que morreu, deixou como herança. E como essa herança significa dinheiro, significa poder aquisitivo, significa poder financeiro, o Estado então dá uma mordida. Mas isso tem previsão legal? Claro que tem. Isso está autorizado na Constituição. No artigo 155 da Constituição, está previsto que o Estado poderá instituir o imposto sobre transmissão causa-mortes, que é o imposto sobre herança. Mas o que o Estado fez? Nada. O Estado não fez nada. Mas essa é a característica do imposto. A característica dos impostos é eu é que faço e eu é que pago. Vou dar outro exemplo. Eu importo um container cheio de produto para vender aqui. Sei lá, bolsa. Bolsa de mulher, bolsa de homem, sei lá. $100.000 essa carga. Se essa carga chega no porto, eu tenho que pagar para a União um valor, calculado sobre o valor, calculado em cima desse valor dessa carga de 100 mil, um percentual X, que é o imposto de importação. O que a União fez? Nada. Eu entrei em contato com os chineses, comprei os produtos, botei num container, paguei o frete, recebo aqui, aí eu tenho que vender esse produto para ganhar dinheiro, mas a União já mordeu um percentual. É a característica do imposto. Eu faço, eu pago. Então, eu faço a importação, eu pago o imposto de importação. Se eu exportar, a mesma coisa. Eu exporto, eu pago pela exportação que eu faço. O Estado não precisa fazer nada. Eu tenho uma fábrica, eu pago IPI sobre o valor do produto vendido, fabricado e vendido. O que o Estado fez? O que a União fez, nesse caso, do IPI? Nada. Mas por que ela cobra? Porque industrializar um produto significa que eu tenho condições financeiras de ajudar o Estado. Como antigamente o tributo era uma doação espontânea, e agora não é mais, agora é por previsão legal, de forma compulsória, obrigatória, eles criaram algumas figuras para instituir os impostos, algumas figuras que demonstram, algumas situações, que demonstram capacidade financeira para ajudar o Estado. Não tem imposto sobre propriedade destinado de dedo, porque o cara é chinelão, o cara vai pagar o quê? Mas tem imposto sobre propriedade sobre veículos automotores. Tem o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, ou seja, quem tem um imóvel urbano demonstra que tem uma certa riqueza. Pode até não ser, professor, eu pago IPTU, mas eu recebi de herança, eu tenho um salário miserável. Paciência. O fato de ter o imóvel no município te obriga a pagar, porque tem previsão legal, o imposto sobre a propriedade predial, que é um prédio em cima do terreno predial e territorial urbana. O que o município fez? Nada. Professor, mas com esse dinheiro o município vai fazer coisas. Sim, com certeza. A movimentação financeira depois da arrecadação tributária, que é o que nós estamos tratando aqui. Gestão tributária e financeira. Certo? E parece que é isso o título, gestão tributária e financeira. Nós estamos falando aqui de gestão tributária no sentido da arrecadação, mas agora nós temos que definir esta gestão tributária definindo as espécies de tributos que nós temos hoje em vigor no Brasil. E aí vem as taxas. As taxas é o inverso dos impostos. Presta atenção. Os impostos eu faço, eu pago. As taxas é o inverso. O Estado precisa fazer alguma coisa para mim. Para mim, que eu digo individual. Para o João, para o José, para o Francisco. O Estado precisa prestar um serviço. Por exemplo, me trazer água potável até a minha casa. E aí eu sou obrigado a pagar o quê? A taxa de água. Então, vejo que a taxa já há uma contraprestação de um serviço. Professor, eu quero montar uma farmácia e eu tenho que pagar lá um alvará, mas esse alvará de funcionamento da minha farmácia vem um fiscal para ver se eu adequei lá
o estabelecimento para funcionar a farmácia. Essa fiscalização eles podem cobrar também sob a forma de taxa, sim, porque a fiscalização que eles exercem sobre a tua atividade é um serviço individual. Então, eles estão prestando um serviço de fiscalização, claro que em defesa dos interesses da sociedade, mas não deixa de ser um serviço prestado pelo fiscal. Então, taxas podem ser cobradas pela União, pelos estados e municípios, sempre que houver um serviço prestado ou uma fiscalização exercida sobre a pessoa. O serviço para a pessoa e a fiscalização sobre a pessoa, de forma individualizada. Então, o serviço de segurança pública que tem aí na rua, feito pela Polícia Militar, Polícia Civil, esse serviço não é individualizado para mim. Isso é um serviço de forma genérica para todo mundo. Aí não pode cobrar taxa. Não pode cobrar taxa. A taxa só pode ser cobrada se houver um serviço prestado de forma individualizada para o cidadão. Os serviços que são prestados pelo Estado de forma genérica, isso não pode ser cobrado sob a forma de taxa. Pode ser cobrado sob a forma de contribuição, que é uma outra espécie tributária que nós estamos vendo. Certo? Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na cidade. Artigo 149-A da Constituição. Uma emenda constitucional é que introduziu essa contribuição, que não deixa de ser uma contribuição social, para o custeio do quê? Da iluminação pública. A iluminação pública não é um serviço prestado de forma individualizada para mim, João. Ela é feita para todo mundo. Mas eu, como percorro toda a cidade, carro, e às vezes vou, às vezes não vou, vocês também vão, a cobrança desse tributo em função de um serviço que não é específico e divisível, e sim um serviço generalizado, aí é a contribuição. Vejam a diferença. Imposto, eu, João, faço, eu pago. As taxas, o Estado faz para mim, João, e eu pago. E a contribuição, o Estado faz de forma genérica para todos e cobra também. E nós todos pagamos. Essa é a forma mais simples de se entender a diferença das espécies tributárias. Tributo é o gênero, dividido em espécies. Espécie impostos, espécie taxas e espécies contribuições. Professor, e a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é uma contribuição oriunda de uma obra pública que atende à satisfação genérica das pessoas que estão em volta dessa obra. E que com a obra realizada valorizou aquele imóvel da pessoa que está na circunferência, ali nos arredores daquela obra. Por exemplo, se esse viaduto que está sendo construído agora em Balneário Camboriú valorizar os imóveis que circundam essa obra, o município poderia instituir e cobrar a contribuição de melhoria, desde que haja valorização dos imóveis. Vamos supor que na praia central de Balneário Camboriú seja feito o engordamento da praia e a construção de um novo calçadão, uma nova iluminação, novos quiosques, etc. E que os imóveis, né, que ficam em frente a essa obra pública, né, tem uma valorização de 10, 15, 20%. O montante de valorização que essa obra pode trazer para esses apartamentos, esses edifícios que ficarão em frente a essa obra, eles poderão ser cobrados, dividido entre todos e cobrado desde que publicado um edital dizendo quem são as pessoas atingidas, quais os imóveis atingidos, qual é o valor atual dos imóveis, e depois seja publicado um novo edital lá na frente, depois que a obra estiver pronta, dizendo quanto valorizou o imóvel, quanto saiu a obra, e aí ratear entre os proprietários de imóveis o valor máximo da valorização do seu imóvel. O meu imóvel valorizou 10%, ele valia 1 milhão, passou 1 milhão e 100. E eles estão me cobrando 200 mil? Não, 200 mil eu não posso pagar, eu posso pagar até o valor da valorização do meu imóvel. E ainda assim vai ser dividido. E o máximo é o valor total da obra. Eu não posso arrecadar na contribuição de melhoria para sobrar dinheiro para fazer outra obra. Não, ela só serve, a contribuição de melhoria, para custear parte da obra realizada e que beneficiou aquele imóvel em si, não para fazer outra obra.
certo? Então, a contribuição de melhoria tem uma característica específica, né? Exige que haja uma obra pública, exija que haja publicação digital, abrindo prazo de contestação, tem que publicar o projeto da obra, o custo da obra, a contratação feita para a obra, depois tem que publicar a valorização dos imóveis antes e depois da obra. É complicado, é complexo essa cobrança da tal da contribuição de melhoria, mas está previsto. E o Estado faz alguma coisa e o Estado cobra a contribuição de melhoria. Então, veja, o imposto eu faço, eu pago, taxa o Estado faz de forma individualizada para mim e eu pago, e a contribuição de melhoria o Estado faz de forma genérica e eu pago, todos nós pagamos. E o empréstimo compulsório, esse sim, é só possível em momentos de crise, né, que o Estado pode, no caso da União, só a União pode instituir o empréstimo compulsório, o Estado então pega um dinheiro emprestado das pessoas e depois devolve. E a contribuição social, o Estado também, de forma genérica, vai prestar um serviço posterior, vai aposentar a pessoa lá na frente. Contribuição sobre a CID combustíveis, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico também, é para baratear um pouco o petróleo, ou para financiar as pesquisas de petróleo, sei lá. Aí são outras situações que nós temos especificamente. Nós, como advogados, ou alguém que é contador, ou alguém que é administrador de empresa, também contribui, né, para as suas entidades de classe, para sustentar o AB, para sustentar o CRA, o Conselho Regional de Administração, o CRECI, quem é dono de imobiliária. Essas contribuições sociais profissionais são essas desses órgãos, né? E nós temos as contribuições sociais previdenciárias, que é para aposentar a pessoa no final da vida. Então, a classificação dos tributos, nós poderíamos resumir assim, né? Nós temos 5 espécies tributárias, 3 previstas no artigo 145 da Constituição, o empréstimo compulsório no artigo 148, né? E as contribuições sociais no artigo 149 da Constituição. Aqui nós encerramos essa primeira aula do dia 17, então é um vídeo, claro que não é um vídeo de 4 horas a aula, por quê? Porque só eu estou falando, não há uma intervenção, não há uma troca de informação e, portanto, essa aula significaria provavelmente 4 horas se nós fizéssemos ela presencial, com certeza. Mas como a situação atual não permite, nós vamos disponibilizar na plataforma do YouTube, no meu canal João Emel escrito E-M-M-E-L, né, lógico, que vai estar no material disponível. E também eu vou dividir esse vídeo na plataforma em vários vídeos para que fique acessível a todos na plataforma Blackboard. Legal? Então, por hoje, encerramos essa aula do dia 17 e do dia 18, né? E deixamos o restante, eu tenho aqui mais, eu dividi em alguns slides que eu produzi, que eu ia passar para vocês, mas que depois eu vou fornecer para vocês no material. Então, nós temos aqui perto de 50, 40 e poucos slides, então nós estamos bem na metade desse conteúdo inicial, tratando da gestão tributária em si, né? Onde nós abordamos o sistema tributário e etc. e tal. Então, esse vídeo será dividido para ser postado na plataforma Blackboard em 1 hora e 40 minutos, que será dividido em vários vídeos e integralmente, né, na sua totalidade, vai ser disponível, vai ficar disponível no meu canal do YouTube, que eu vou fornecer também para os alunos. E aí no dia 17, a partir das 19 horas, eu fico à disposição para comentar alguma coisa, alguma dúvida, e peço que vocês assistam com calma esse vídeo, né, essa aula inicial do dia 17 de julho. Ok? Legal? Eu vou passar também um texto sobre direitos humanos e tributação, que nós vamos utilizar lá no fim para fazer a atividade final da disciplina. Então, eu já vou passar no material didático, já vou deixar disponível no material didático um texto de uma promotora aqui de Santa Catarina que trata bem dessa questão da necessidade da tributação para garantir os direitos humanos das pessoas. E isso é um texto que eu acho importante, muito bom, muito bem escrito, um artigo científico que depois nós vamos utilizar na tarefa final para que a gente possa
avaliá-los no final dessa disciplina. Tá ok? Primeira aula, então, encerrada. Eu vou gravar mais uma aula para o dia 31 e vou deixar disponível também para que a gente possa depois marcar esse encontro virtual diretamente na plataforma. Um abraço, uma boa noite a todos e um bom final de semana, ok?